Bem-vindos ao nosso treinamento iDevice Módulo 2 Avançado, nível 4. Obrigado a todos que acreditaram no nosso projeto, aos alunos do módulo 1 e agora que adquiriram o módulo 2. Muito obrigado. Nosso trabalho será aqui focado em reparos avançados em iPhone e as lógicas de manutenção. Nesta nossa primeira aula, falaremos das malhas, as malhas de alimentação do nosso iDevice. Estamos aqui com a nossa primeira imagem, que é uma analogia hidráulica do circuito de alimentação do nosso iDevice. Nós temos aqui então uma caixa d'água, onde representará analogamente a bateria dos nossos smartphones, e essa caixa d'água vai fornecer água através dos canos, e esses canos serão representados pelas nossas trilhas de alimentação, e eu tenho canos direto da caixa d'água alimentando vários cômodos da minha casa. Então isso aqui é uma representação para que a gente entenda as malhas. PP bate VCC, PP VCC main, a malha do Power Manager do AP, a malha do Power Manager do RF, que é o do PMU. Então nós temos aí 4 malhas principais. Bem, agora eu vou lá definir para vocês o exemplo do curto-circuito. Agora a situação já mudou. Aqui é uma fuga alta, altíssima. Uma fuga muito alta é chamada de curto-circuito. O que é o curto-circuito? É o caminho mais curto para o elétron encontrar com o próton, ou seja, quase não existe resistência elétrica para que os dois façam as suas coligações. E isso vai ocasionar um efeito catastrófico no seu aparelho, principalmente vai levar a sua energia da bateria ao máximo, vai aquecer toda a malha e vai degradar o sistema por inteiro. Olá, amigos! Vamos mostrar um vídeo como fazer a calibração corrente alta e corrente baixa, para definirmos o curto na malha PP bate VCC ou PP VDD main. Então vamos lá. Primeiro passo com o SMB. Multímetro sem o LED, 20 volts. Multímetro com LED, 2000 micro. Vamos fazer a calibração. Ponta preta no terra do cabo regulador. Aterriza aqui, prende a ponta preta com preta. O curto na menor escala é 4 volts infinito. Agora eu vou abaixar a escala para 20 mili. Lembrando, vou abaixar a escala só na palavra, porque 20 mA é maior do que 2.000 microamperes. 2.000 microamperes é 2 micro, aqui é 20 mili. Então, abaixei a escala, mas a corrente vai ser maior suportada. Agora eu consigo ter uma referência. Então, a minha referência do curto na maior escala de 20 mili, que é a 20 mili, é 4.0, 3.08. Esse é o meu curto total na maior escala, de 20 mA, tá? Estou com a board aqui em curto-circuito. Vamos colocar o negativo do cabo regulador no negativo comum da board. E agora eu vou aqui no Tigres. No Tigres eu tenho aqui o bate VCC. Então eu vou medir o bate VCC. A minha placa está em curto-circuito. Eu quero saber se o curto é no bate VCC ou no VCC main. Aqui eu tenho um capacitor C2108, esse que está aqui, ó. Eu vou encostar nele aqui, ó, C2108. É exatamente esse, bem do lado do FET. Vou encostar aqui na escala de menor corrente, 2000 micro. 3.71. Vou a maior escala para ter uma referência melhor. 3.94, 3 mA. Então aqui é o bate VCC, 3.94, 3 mA. Agora eu vou medir o VCC main e eu quero ver onde está o curto. No VCC main são os pads do lado do Tigres. Aqui eu tenho o VCC main. Eu vou medir aqui no capacitor C2114. Aqui está o VCC main. Vou medir agora o mesmo curto na caixa mais alta, o VCC main. Eu quero saber se o curto está no VCC main ou no bate VCC. Onde a corrente der maior, aqui ó, deu 3.08. E a corrente aqui no bate VCC deu 3.02. 3.02, 3.08. O meu curto está na malha PP VDD main, porque circulou mais corrente.
Então, pessoal, fizemos o estudo analítico das malhas do iPhone 6 e 6 Plus. Agora vamos fazer o estudo das malhas do iPhone 7. Já estamos aqui com a board do iPhone 7 e já estamos com a ZXW aberta no início da malha de alimentação PP-VCC, onde inicia a entrada de energia primária, PP-VCC, o conector de bateria. Então vamos dar uma análise no lado top da board, onde vamos dar um zoom no conector de bateria, vamos observar e entender a malha PP-VCC até ela se converter em PP-VCC Main, VCC Main para a terceira malha e para a quarta malha, e assim consecutivamente alimentar todo o nosso iDevice. Então estamos aí no conector de bateria PP-VCC, a trilha fornece tensão e corrente direta para alguns componentes discretos nessa área. Muito cuidado ao desconectar a bateria e não remover os componentes que estão aqui, pois, por exemplo, se eu remover o FL que está em série com bateria SWI, seu aparelho vai parar de carregar ou não vai indicar a bateria corretamente. Do terminal positivo da bateria, então, segue para um layer interno da placa, existe uma junção, e vai comunicar do lado bottom da board. No lado bottom da board, o PP-VCC vão chegar nesses pads, em 3 pads do Q2101, que é o FET, que é o aporte financeiro. Quando precisa de mais corrente, injeta mais corrente na malha. Lembrando a lei de Kirchhoff, as correntes que entram no nó, saem do nó. E eu tenho o Tigris, que é o chaveador do PP-VCC em VCC Main, que é o U2101. Então no U2101 eu tenho também o PP-VCC ligado em 1, 2, 3, 4, 5 pads do Tigris. E o Tigris, através do controle do software, fará o acoplamento do PP-VCC em PP-VCC Main. Obviamente, não é uma seção física. Existem tensões always, mesmo sem o aparelho estar com a tecla Power pressionada. Então existem tensões sim presentes na board, mesmo sem você pressionar o Power. Agora então vamos partir para o acoplamento. Como será feito o chaveamento do PP-VCC para transformar em PP-VCC Main, que inicia nos pads do Tigris. Nos pads do Tigris, após o chaveamento e controle da CPU e do Power Manager, será fechado a comunicação de corrente para o PP-VCC alimentar o VCC Main. E o VCC Main vai alimentar praticamente todo o aparelho. A terceira malha, que é o PMU do AP, e a quarta malha, que é o PMU do RF, dentre outros, PMU do LCD, áudio, chestnut, display áudio, chestnut, display backlight e por aí vai. Vamos então ver como que é feito o acoplamento e o chaveamento do PP-VCC em VCC Main, PP-VDD Main. Aqui eu também tenho o capacitor C2108, que está em paralelo diretamente na malha PP-VCC. Se esse capacitor estiver com fuga, vai ocasionar um alto consumo da minha bateria. Se for uma fuga baixa, quando eu conectar na minha fonte de alimentação, consumirá corrente mesmo sem apertar Power. Se for uma fuga mais alta, pode zerar a bateria de uma muito rápida e seu aparelho, se ficar parado por pouco tempo, nem ligar mais, pois esgotará a bateria totalmente. Vamos seguir então o PP-VCC para PP-VDD Main. Do outro lado da board, dessa blindagem aqui, eu vou ter o meu Tigris e o meu FET. Então nós vamos remover essa blindagem, essa capa da Shield. Vou remover essa capa aqui da Shield. E aqui dentro vamos encontrar o meu Tigris e o meu FET, que vai chavear o PP-VCC e VCC Main. Tiraremos com muito cuidado, pois depois colocaremos o adesivo para blindar o circuito, evitando ruídos espúrios. Lembrando, removeu a blindagem, removeu a tampa do Shield, tem que colocar de volta. Então aí a gente consegue ver que o acoplamento do PP-VCC que ocorre nesses 5 pads para o VDD Main é feito nesses 4 pads do Tigris, A2, B2, C2, D2. Então existe um controle da CPU, do software do Tigris, que vai chavear o Tigris para acoplar a malha. A malha PP-VCC vai se unir a esses pads e vai se chamar PP-VDD Main.
se tornando a malha principal, a malha secundária, mas porém a malha principal da alimentação dos iPhones. Essa malha PPV-C também vai sim alimentar a board totalmente, na sua grande maioria. Alimentará a terceira malha, a malha quaternária e praticamente todos os circuitos do seu aparelho. Olá pessoal, hoje daremos início à série dos estudos dos LCMs dos iPhones. Falha bem comum, onde eu tenho vários componentes envolvidos que podem danificar e dar muita dor de cabeça na análise e solução de problemas. Então, para que o circuito LCM funcione, gere a imagem, eu tenho que ter algumas questões obrigatórias. Quais são elas? Primeiro, eu tenho que ter um barramento MIP de dados. Esse barramento MIP de dados é onde vai trafegar os dados, os bits, para o driver do LCM gerar a imagem. Então, o barramento MIP é onde vão passar os caracteres binários correspondente à imagem que você quer exibir no seu LCD. O segundo ponto fundamental no nosso LCM para que ele funcione são as tensões reguladas, e eu tenho várias. Por exemplo, eu tenho a tensão positiva de 5.7 volts, eu tenho a tensão negativa de menos 5.7 volts, tenho a tensão de 1.8 volts, todas elas processadas e gerenciadas pela CPU através do Chatsnut. O Chatsnut é o driver do Power Manager do LCD. Ele vai gerar tensões para que o display funcione. Então essas tensões são fundamentais. Lembrando, só aparecem quando o LCM está conectado. Então como que eu faço para medir, para localizar essas tensões na minha board? Primeiro, eu tenho que conectar o display na minha board, achar a tensão pertinente a cada tensão. Por exemplo, aqui, ó, a tensão positiva de 5.7 volts está no capacitor C1569. Então eu vou energizar a minha placa, conectar o meu display, localizar o capacitor, conectar o multímetro na escala DC a 20 volts, o positivo no positivo desse capacitor e o negativo do multímetro, por exemplo, no chassi, no terminal negativo. E eu vou ter que ter a tensão de 5.7 volts com a minha board energizada. Só assim eu consigo testar as tensões do LCM. E eu tenho tensões negativas também. Por exemplo, eu tenho a tensão negativa no C1504 de menos 5.7 volts. Como que eu faço para medir essa tensão negativa? Mesmo procedimento. Vou pegar o multímetro, ponta de prova positiva no capacitor C1504. Ponta de prova negativa, o negativo da board. Vou ter que medir aqui a tensão, então, de menos 5.7 volts com a minha placa energizada. Uma dica importante no nosso caso, eu posso conectar a ponta preta do multímetro no negativo comum da fonte de alimentação. Então aquele cabo e-power, ou aquele cabo que energiza o aparelho, tem os fiozinhos das garrinhas de jacarés, da ponta preta, você já pode conectar ela aqui e basta só conectar o terminal positivo no lado positivo do capacitor. No nosso caso aqui vai aparecer uma tensão de menos 5.7 volts. Continuando com a nossa videoaula Barramentos I2C. No diagrama elétrico, nós temos a análise do barramento I2C. Começaremos essa análise pelo barramento I2C0. O I2C0 é um barramento de controle, onde nós temos aqui o I2C0 com seu endereço 0, serial clock, e o I2C0 serial data. No pad do CI, o 0600, E31, o serial clock, e o D35, o serial data. Aqui nós temos o R0900 e o R0901. Esses resistores são os resistores pull-up e estão ligados à velocidade do barramento de 2 fios I2C. Queremos saber agora quais são os periféricos que são controlados ou que recebem dados e mandam dados para o mestre, que é a nossa CPU. Então nós temos nesses dois barramentos de 2 fios aqui, os resistores pull-up, e os agregados vão conectar em paralelo com essas duas linhas, com o serial clock e o serial data. No terminal data eu recebo e mando dados, e o clock é o terminal para sincronizar toda a comunicação I2C. Então eu vou aqui selecionar, ferramenta de selecionar o barramento de endereço I2C0, AP serial data, vou copiar aqui agora, vou clicar em Ctrl Find, vou colar o I2C AP
serial data, I2C underline AP underline serial data, para localizarmos quem são os periféricos gerenciados por esse barramento. Quando eu me refiro a periférico, eu estou falando também dos circuitos integrados que são controlados por esses barramentos. Então nós temos os test points na board PP0901 e PP0900, que você pode colocar as pontas de prova do osciloscópio aí para você conseguir entender e enxergar os processos de comunicação, as formas de ondas de comunicação. Então as boards são dotadas de 2 test points para isso. Bem, o primeiro ponto onde o barramento I2C0 vai trabalhar é o Power Manager. Então o U2000, que é o nosso Power Manager, é controlado pelo barramento I2C0. Nesses dois fios aqui, nesses dois pontos. O I2C0 seria o clock, o I2C0 seria o data. Esses dois fios, esses dois pontos, esses dois pads estão ligados lá no AP para que o AP gerencie o Power Manager. Nós também temos no diagrama elétrico os endereços de cada circuito integrado ou periférico, que é o I2C Map. Esse I2C Map mostra para a gente os endereços em 7 bits em hexa de cada acessório ou circuito integrado da nossa board. Então você vai procurar no manual técnico aqui, você vai encontrar um Address Map dos barramentos I2C. E através desse Address Map, nós temos os endereços no qual o barramento I2C chama o periférico ou o circuito integrado para mandar ordem ou ler informações, ou data. Ler data ou escrever data ou ler data. Então aqui nós temos na página 4 do nosso manual os endereços I2C dos nossos periféricos do nosso dispositivo. Então eu tenho aqui, ó, o que nós acabamos de ver, o barramento I2C0, os periféricos, os integrados e os endereços binário em hexadecimal 7 bits. O barramento I2C1, que nós acabamos de falar, os componentes gerenciados pelo barramento I2C1 com seus respectivos endereços em binário em hexadecimal. Então a gente tem na nossa página aqui os endereços de todos os barramentos e os seus endereços dos circuitos integrados e periféricos. Olá, meus amigos! Vamos então para a nossa aula prática medindo os barramentos I2C com o osciloscópio. Nós já temos uma aula básica de como usar o osciloscópio no modo convencional. Agora vamos aprender como usar no modo avançado o osciloscópio. Bem, nós vamos medir o barramento I2C0, aquele barramento que nós também falamos na aula anterior. Como vocês sabem, o barramento I2C0 são 2 fios, o SCL e o SDA, o serial clock e o serial data. I2C0 cuida do Power Manager, do Chestnut e do backlight do LCD. Nós vamos medir o barramento I2C0 especificamente próximo ao Chestnut. Então, nós estamos aqui com a ZXW aberta e eu tenho aqui o U1501, que é o nosso Chestnut. Nós temos 2 test points, o PP0302_1, que é o serial clock, e o PP0301-1, que é o I2C serial data. Então nós vamos raspar esses pads, porque esses pads estão tampados com a solder mask, somente para teste. Nós vamos raspar esses pads na minha board. Então aqui eu estou com a minha placa, onde eu tenho aqui, esses pads estão bem acima do Chestnut. Vou pegar um bisturi, com muito cuidado, raspar esses 2 test points. Vou soldar um fio de cobre nesses 2 test points e vou usar o meu osciloscópio em 2 pontas de prova, ou seja, eu vou usar 2 canais do meu osciloscópio para monitorar o serial data e o serial clock simultaneamente. Então aí nós temos um take agora onde eu tenho o serial clock e o serial data. O nosso display está apagado e eu tenho lá, eu pressionei o display, acendi o display, o barramento I2C mandou o comando para o Chestnut. Aqui eu vou ter o barramento serial clock embaixo, serial data em cima. Para usar o osciloscópio e medir barramentos, eu tenho que potencializar meu osciloscópio.
Quando você compra o osciloscópio, ele não vem com os protocolos instalados. É igual fazer uma ativação de uma box. E aqui eu tenho as duas ativações do protocolo do meu osciloscópio. Por isso que eu consigo medir protocolos com osciloscópio. Então, comprar um osciloscópio não é simplesmente comprar o osciloscópio e ele está pronto. Você tem que adquirir os pacotes de atualização do seu osciloscópio, especificamente o pacote de barramentos, onde eu tenho o barramento ISP, I2C, SPI, PCIe nessas atualizações. Vamos lá. Aí nós temos aqui o Start Condition, pulso de clock, Start Condition, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esses 7 primeiros pulsos de clock representam 7 bits do seu periférico. No caso aqui, é um circuito integrado Chestnut. E aqui eu tenho, nos bits seguintes, os pulsos de clock seguintes, eu tenho as instruções de funcionamento do Chestnut. Então aqui eu tenho o protocolo I2C, onde eu tenho o clock, e aqui eu tenho o SDA, que é a informação binária de 0 e 1. Cada dispositivo nesse barramento vai ter o seu endereço, vai ter a sua resposta no ACK, vai ter a sua informação de leitura ou escrita, ou vai enviar dados, receber dados, e a comunicação segue. Então, galera, vamos lá. Vamos fazer agora a prática do Power Manager, especificamente o PMU da banda base de um iPhone 7 versão Intel. Estamos aqui com o nosso Power Manager PM6826. A nossa board já está protegida, ou seja, já apliquei a fita Kapton, a fita reflexiva na minha board. E aqui estou com o meu CI, com o chanfro, com o pin 1 do lado esquerdo superior, no lado bottom da board. Preparar o pick-up, treinar o pick-up primeiro. O que é treinar o pick-up? É pegar sua pinça e treinar antes de começar a retirar o componente, antes de aquecer a placa. Qual a posição melhor, que vai ter menos risco para fazer o pick-up nesse componente? Então eu vou treinar primeiro isso. Em qual ponto que eu vou pegar o componente para fazer o pick-up, para levantá-lo da minha board. Então eu vou escolher o melhor ponto, o melhor local que eu possa causar o mínimo de estresse possível. Então eu vou tentar fazer o pick-up. Vou tentar fazer o pick-up desse lado aqui. Eu não tenho componente aqui e tenho só um capacitor pequeno aqui. Vou fazer o pick-up nesse sentido. Observe o ponto de fusão das soldas dos componentes adjacentes, ou seja, ainda não mudou a cor, não tem brilho na liga de solda. Quando esse brilho nos componentes, nos pads dos componentes, começar a ser visível, indica que eu estou no ponto de fusão. Agora já está completando quase 1 minuto de aquecimento. 430 graus, ar no 1. Lembrando, a minha placa está com dissipador de calor embaixo do lado top. É o lado que está a minha NAND e a minha CPU, bem próximo do Power Manager do RF, que está aqui. Bem, temos 1 minuto e 15 segundos de aquecimento agora. Lembrando, não podemos puxar o Power Manager. Os componentes começaram a brilhar, conseguiram perceber isso aí? Não para o aquecimento. Pick-up. Pick-up efetuado com sucesso. Fizemos o pick-up no componente, aguardamos a temperatura voltar ao ponto de solda solidificada, não mexa na board, deixe ela dissipar o calor. Não jogue produto químico, não jogue álcool, nada. O tempo que nós fomos, em torno de 2 minutos. É o tempo que nós fizemos todo o processo, menos de 2 minutos. Aplicamos um pouco de fluxo pastoso no componente. E agora, com a malha de solda, nós vamos limpar os pads desse componente. Então vou pegar uma malha aqui, um ferro de solda ajustado em 390 graus ou 370, 380, depende do seu ferro de solda. Vamos ajustar aqui 390 graus. E agora eu vou colocar a malha em cima. 1, 2, 3. Retira a malha. 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 Usou a malha, eu vou cortar a malha.
à medida do uso, deve ser cortado. Então, cortamos a malha. Vamos aplicar um pouco mais de fluxo pastoso agora na malha também. Conectar o ferro de solda atrás da malha para que o fluxo entre nas tranças da sua malha. E agora vamos lá, continuando a limpeza. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Bem, eu já vou aproveitar também aqui, já vou mostrar para vocês que eu posso usar o stencil de forma universal. Então, às vezes eu quero fazer um rebalem num chip e eu não tenho esse chip no meu stencil, eu vou usar aqui um stencil diferente para mostrar para vocês que é possível sim eu usar qualquer tipo de stencil, desde que o passo seja o mesmo. Então eu vou fazer o seguinte, vou pegar um outro stencil com o mesmo passo, vou escolher uma lateral, eu vou pegar a diagonal que está aqui. Então vamos lá. Observe que esse stencil aqui é bem maior que o meu componente, mas o passo é o mesmo. Então o que eu vou fazer? Eu vou usar esse stencil aqui, ó, para fazer um rebalem no meu PMU. Isso eu posso fazer em qualquer componente, não importa, desde que o passo seja o mesmo. Então o que eu vou fazer? Vou pressionar para baixo o stencil, para que ele cole na minha fita que foi feita no passo anterior. A minha fita está com a cola para cima, então já colou aqui. Vamos conferir como está lá. Aí, ó. Podemos ver aí que o passo está correto. Observe. Vamos alinhar um pouquinho aqui. Ok. Então já estou pronto aqui para fazer o rebalem no meu PMU. Vou usar uma ferramenta tipo um bisturi. Vou conectar já a solda em pasta, não precisa ser muito. Então olha aí, ó. O mínimo possível. O essencial, na verdade, não é? Vou segurar com a pinça de cerâmica. Vou fazer movimentos leves, a mais ou menos 2 centímetros de distância. Movimentos circulares, para um lado e para o outro. 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 Até que os balls fiquem perfeitos. Não movimente, espere esfriar. Não movimente a pinça. Coloque sua estação no suporte e aguarde alguns instantes até que os balls voltem para a temperatura ambiente. Isso vai demorar aí uns 10 segundos. Ok. Agora sim, você pode soltar. Ok. Nosso chip já está solto do nosso stencil. E agora é o acabamento. Eu vou fazer o acabamento do meu rebalho. Vamos lá. Vou segurar o chip com a pinça. Ar quente, 350 graus. Seguro o PMU e com o ar quente vamos fazer o acabamento do nosso processo de trabalho. Então vamos lá. Deixe esfriar. E agora vamos ver se o nosso rebalem está uniforme, se está padrão, se está bonito. Vou fazer agora as limpezas necessárias, não é? Não fizemos a limpeza ainda. Então aí o rebalem foi feito de forma perfeita, mesmo com um stencil que não é o apropriado, mas o passo é levemente mantê-lo na posição que ele está. E agora eu vou abaixando a mão devagar. Quando eu observar que os componentes aqui do lado, os leads dele, as soldas estão brilhando, está no ponto de fusão. Estou abaixando cada vez mais, estou agora a meio centímetro de distância do PMU. Lembrando, o tempo máximo aqui é em torno de 3 minutos. No processo completo, pré-aquecimento, aquecimento e resfriamento. Nunca se esqueçam disso. Você pode observar agora que o fluxo está em processo de fusão. Os leads dos meus componentes do lado brilharam, ou seja, quer dizer que eu atingi o processo de fusão. E agora eu vou deixar a minha placa esfriar na temperatura ambiente, sem soprar, sem pingar nem sem